Fala pessoal, eu sou o Dudu. Eu sou o Thiago. Assista mais um trecho do nosso podcast. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Exatamente, eu gostei. Então bora pro vídeo. Mas a nossa história aí é bem, já é bem comprida, a minha história de Léo. E assim, a gente estava conversando antes de Léo chegar, a gente estava conversando aqui. Sim. Que antes de ser fisioterapeuta, eu também me envolvi um pouquinho com Caminhão. Meu pai era mecânico de diesel também. E eu, na época, quando eu me formei, eu não tinha emprego, tinha acabado de me formar. Sem experiência. Sem experiência, aquela coisa toda, mas tinha aquele convívio do meu pai, que eu vivia em oficina, aquela coisa toda. E vim pra cá, pra BR. Meti a cara e vim pra cá, pra BR. Desmontava a cabine, higienizava a cabine de carreta aí, cavalinho. E assim, a gente fazia, dava polimento, higienizava, tinha lugar pra fazer, pra lavar lona. E aí... Coincidência, né, cara? Trabalhou na nossa área. Sabia não, Léo? Tá contando pra gente. Então Quase ele foi chofer. Quase. Eu tinha até um sonho, então eu falei pro cara, eu disse, porra, cara, eu passei esse tempo todo desmontando esse caminhão, nunca dirigi um roda pra caminhão mim, eu fico em casa. Maravilha. Paga bem. Então, tipo, tu já tem um conhecimento sim com a realidade da gente, né? Dos caminhoneiros, né? Tem sim. Tem muitos colegas também que são do trecho aí. E quando surgiu, aí eu falei com o Léo, Léo, vamos ver se a gente consegue essa oportunidade de levar sim, com certeza, as coisas, porque é uma experiência que eu vivo tanto do lado da saúde, como eu já vivi do lado da galera que vive no trecho. E aqui, pô, é interessante porque a gente quer trazer diversos temas relacionados ao profissional do transporte, entendeu? A gente até está trabalhando também com outros modais assim, de transporte, que trouxemos o piloto de avião. Eu vi. Tem muito caminhoneiro que sonha em ser piloto de avião. Inclusive tem um bem aqui que gosta de aviação também na minha frente aqui, ó. E tem outro colega meu também que ele já disse que ele vai ser piloto. Então a gente já trouxe também maquinista de trem, todo mundo da área de transporte e logística, a gente quer agregar. E trazer o assunto da saúde é importante para todo mundo. Essencial. Essencial, exatamente, essencial. Ainda mais, Dudu, a gente tem uma realidade, a gente que tá na estrada, quem vive no trecho, tipo assim, o Léo falou. Tipo assim, quem vive no trecho não tem um tempo, aquele tempo quem vive tipo 3 meses, passa o ano fora viajando, só chega em casa, tira uma folga ali rapidinho, volta de novo pro trecho, não tem tempo de fazer exercício físico. A maioria da gente, tipo assim, por descuido mesmo, a gente não faz um exame, não faz nada, não se cuida. Então a gente, né, então trazer uma pessoa para falar sobre isso, pra gente falar sobre isso, para alertar, né, para mostrar o que se pode fazer e que a gente precisa em meio a esse pouco tempo, em meio a esse estresse. Alguns têm mais tempo, outros não, entendeu? E essas ações governamentais que o pessoal faz com carreta, geralmente para na PRF, mede pressão, tira glicemia, tudo, cara, aquilo para alguns é uma coisa tão simples, mas para a maioria desse pessoal que está aqui é algo que o cara nem pensa em fazer, entendeu? E aquilo é mais uma forma da saúde chegar ao motorista, ao caminhoneiro. E é como eu te falo, cara, essa questão de mármore que ele falou comigo, quando ele deu essa sacada, não, vamos falar com o Dudu, porque querendo ou não, aqui abre espaço, né? E é algo importante. O que a gente mais preza? Deus me livre, quando acontece alguma coisa com alguém, não, foi só dando materiais, o cara tá bem. O que importa é saúde, sem saúde tu não consegue fazer nada. É difícil para muita gente, pro cara, ainda mais pro cara que vive dentro da boleia, o cara na época de safra, a gente sabe, ninguém tá falando isso porque acha que é fácil fazer, não é difícil, mas se você não virar a chave, não despertar que o teu corpo é a tua principal ferramenta, prioridade, né? É a tua prioridade, cara, tu não adianta, tu vai-te embora, morre e fica por isso mesmo e a tua história acaba ali. Entendeu? Verdade. A ordem tem que ser saúde, família e trabalho. Essa que é a verdadeira ordem. Isso aí, falou bem. Essa é a verdadeira ordem. Nós não podemos inverter, porque senão não dá certo. Quem vive no trecho praticamente é trabalho. Pois exatamente. É o contrário, né? A gente tem que fazer para amenizar esses efeitos. Eu queria perguntar para ele, está no mês da campanha, né, do Novembro Azul, né, que é o combate ao câncer de mama.
A gente estava conversando, tu falou que tem uma certa relação também, né? Sobre essa questão do câncer de mama azul, da próstata com a questão renal. Renal, né? Qual é o conselho que tu dá para o motorista para ele amenizar esses efeitos, entendeu? Hoje, como eu estava explicando antes, né? Antes da gente começar. Na unidade que eu trabalho hoje, tem recebido muito paciente, não só da questão do sexo masculino, mas eu falo de uma maneira geral, porque tem mulheres também do trecho, mas não é muito comum. A mulher, às vezes, ela é mais cuidadosa com essa questão, né? Se previne mais. Ela é mais cuidadosa, ela é mais dedicada com essa questão. Agora, o que acontece? A gente está recebendo casos, né? De hoje mesmo, operador de máquina. O cara não é um paciente que não tem histórico de tabagismo, não fumava, não bebia, porém passou por uma internação, teve uma amputação de um membro, um dos membros, né, da perna, uma parte da perna, de ser mais claro, e está fazendo hemodiálise, né, e ele... Aí tu deve estar perguntando assim, poxa, mas será que é só o cara que bebe, o cara que fuma, que come tudo? Não. Às vezes é um descuido. Você vai deixando passar. São horas de produção, aí tu pode dizer assim, não, mas eu vou justificar por quê? Porque eu trabalho com a produção, eu tenho X horas, eu tenho X tempo para me cumprir com aquela demanda, entendeu? Mas assim, eu só faço exercício se eu tenho que ter pelo menos 2 dias de folga. Não necessariamente. Hoje não precisa, você precisar, tem que ter 4 horas, 5 horas de folga. Por exemplo, parei para abastecer. Não vai abastecer um caminhão desse tamanho no tanque. Hoje pega quantos litros, Léo? Um tanque de cada lado. Rapaz, na época que eu tinha o Scania era 880 litros. 880 litros. Então não tem como tu abastecer 880 litros em 12 minutos. Então aquele tempo que tu tem ali, por mais que tu esteja corrido, se tu estiver bem alimentado, né, se estiver acordado bem, teu sono bem regular, que é uma coisa que a gente sabe que é um pouco difícil para a galera que trabalha no trecho, mas naquele momento tu pode fazer um exercício, tu pode fazer um alongamento, pode fazer um exercício de carga. Mas eu não tenho um halteres, eu não tenho um elástico, eu não tenho, sei lá, uma academia dentro do meu caminhão. Não justifica. Assim, existem exercícios que você não precisa de ter um halter, você não precisa ter um elástico, você não precisa ter um peso, né? Desde que seja direcionado. Hoje, por exemplo, voltando para a questão da unidade dos pacientes que a gente trabalha, tem muitos pacientes que não são daqui de São Luís. Marlon, então como é que consegue hoje trabalhar com exercício com esse paciente? A gente tem cartilha de exercício. Hoje, por exemplo, eu posso chegar aqui e te dizer assim, Léo, você trabalha quantas horas no teu caminhão? Rapaz, eu trabalho X horas. Então vamos fazer aqui, vamos sentar e fazer um planejamento. Eu vou deixar um plano de atividade para ti, de exercício, para te cumprir 10 minutinhos. Dá para fazer. Entendeu? 10 minutinhos. Mas 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, cara, isso não é nada. Se tu somar 20 minutos, 15 a 20 minutos de atividade todo dia, para quem não faz nada, meu amigo, é uma diferença grande. Muita coisa. Com certeza. E você previne várias coisas. Porque quem trabalha hoje, eu acho que no mínimo são quantas horas de rodagem hoje? 4 horas interruptas, né? Os caras chegam a rodar 4 horas direto, sem parar. 4 horas. 4 horas, aí para meia hora, né? Aí tu imagina aí, 4 horas sentado na mesma posição. Sem circular o sangue direito, só mexendo no pé. Entendeu? É uma fadiga. Você tem várias questões aí associadas, questão postural, você tem a questão da alimentação, é tudo muito corrido, tudo muito rápido. Né? Hoje esses caminhões, até onde eu sei, os caminhões hoje em dia tem muita questão de telemetria, né? Você tem que ter o cuidado até para parar o caminhão. Gera um estresse mental também, né? O estresse, eu já ia te falar, chegar nessa parte também, o estresse emocional, né? A carga emocional, ela faz muita diferença na coisa como um todo. Quando a gente começar a desenrolar
a situação como um todo, e aí vai perceber que essa carga, ela influencia diretamente em várias coisas que vão culminar na questão do problema renal. E aproveitando o Novembro Azul, que a gente estava conversando em off, que os dois estão interligados, a questão da próstata com a questão renal. Sim. Elas não estão isoladas. Por isso que eu escolhi o tema, a gente escolheu o tema e aproveitou e pegou o gancho renal. Sim. Por quê? Porque o que acontece? Hoje, para muita gente, acha que o problema da próstata é uma questão hereditária, é uma questão de exames. Às vezes é a própria consciência. Existe um preconceito, uma forma muito assim. Nós homens, é uma coisa que já faz parte. Sim. O exame, eu não vou fazer esse exame, cara. Eu não vou fazer exame, não estou sentindo nada. Vou fazer esse exame. Tem um exame de sangue, tá certo, legal. O exame de sangue, ele vale? Vale. São campanhas e campanhas. Mas não custa nada você fazer os exames por todas as vias, fazer completo. Evita muita coisa, entendeu? Imagina você... Até a própria consciência, né? Você fica mais tranquilo, né?